Estamos de volta aqui na TV UFG e vamos continuar o nosso Boletim Conexões especial retrospectiva esportiva de 2015. No primeiro bloco falando sobre o Atlético, no segundo sobre o Goiás. E enfim, né, vamos pelo menos falar de alguém de um time, né, que foi feliz em 2015, aqui do futebol goiano, que foi o Vila Nova, né? Por mais incrível que isso possa parecer, o Vila Nova foi o melhor time goiano nessa temporada. Na tela então, vamos acompanhar como é que foi o ano do Tigrão. O Vila Nova que jogou 2 competições, né? Não pôde disputar, já há muito tempo já não disputa a Copa do Brasil, enfim, por estar na divisão de acesso também teve uma série de limitações, foram 38 jogos, 24 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, lembrando que conta apenas os jogos oficiais. O Vila fez 3 amistosos antes, esses números não estão nessa tabela. Foram 66 gols marcados, 28 gols sofridos, o que deu um saldo de gols positivo de 38 gols. O Vila foi campeão da divisão de acesso e você acompanhou com a TV UFG, a TV Brasil e os Doutores da Bola o título do Vila Nova na Série C do Campeonato Brasileiro. Quem foi o destaque do Tigrão? Essa é difícil de saber, hein? Vamos ver quem que foi o destaque. O destaque foi o atacante argentino Frontini, 34 anos, 23 gols, foram 14 gols na divisão de acesso e 9 na Série C. E o primeiro título nacional do Frontini, né? Tem 34 anos e esse foi o primeiro título que ele ganhou. Vitor, um ano feliz para o Vila Nova. Você acompanhou? Traga mais informações pra gente, por favor. 2015 foi um ano de ressurgimento para o Vila Nova, foi um renascimento do Tigrão. O Vila que viveu em 2014 é a pior temporada da sua história, sua gloriosa história. Com o rebaixamento no Campeonato Goiano, foi para a segunda divisão em campo pela primeira vez, foi rebaixado para a Série C do futebol brasileiro e também sem contar as inúmeras brigas políticas, dezenas de jogadores sendo contratados e não sendo tão bem aproveitados. E o Vila começou o ano com mudança na parte de futebol. O Gutenberg Veronese venceu a eleição, com o Hugo Jorge Bravo na direção de futebol, e eles fizeram uma aposta, tentando trazer o torcedor para junto da equipe do Vila. Eles apostaram numa mescla de jogadores experientes com atletas da base. Então foi uma mescla mesmo que a direção colorada acabou apostando. Com isso contratou alguns jogadores como o goleiro Edson, Vinícius Simon, zagueiro, Gustavo Bastos, jogadores mais experientes, o Badé, lateral esquerdo, e começou a dar chance para os atletas pratas da casa, como Matheus Anderson, o Anderson, o próprio Patrick. E na divisão de acesso, como era de se esperar, o Vila já montou um time pensando em ter uma base para Série C, para a competição nacional. O Vila não teve muitas dificuldades na divisão de acesso. O grande ponto, a grande disputa foi pelo título com o Anápolis, tanto que o Vila teve uma derrota na divisão de acesso, foi contra o Anápolis. Depois o Vila na última rodada venceu o Goiânia por 6-0, conquistou o título no saldo de gols. Já na Série C, o Vila também teve uma primeira fase tranquila. O Vila foi uma das poucas equipes ao lado do Fortaleza que não saiu do G4 em nenhum momento, então o Vila foi de ponta a ponta. Garantiu a classificação, deu bobeira na última rodada, quando perdeu para o Asa em Arapiraca no finalzinho, com isso ficou em terceiro lugar. Dessa forma foi encarar a Portuguesa, tradicional Portuguesa que caiu junto com o Vila ano passado nas quartas de final. Venceu no Serra Dourada e venceu no Canindé com o Frontini, que a gente destacou aqui. Foi o grande nome, fez 2 gols no Canindé. Já nas semifinais pegou um Brasil de Pelotas, 2 empates sem gols, 0-0 lá, 0-0 também no Serra Dourada. Vitória nos pênaltis, uma disputa sempre emocionante de pênaltis, né? E na final, jogo contra o Londrina, que foi um momento muito importante para o treinador Márcio Fernandes. Vila perdeu lá por 1-0, jogando com o seu tradicional esquema de 3 zagueiros, foi assim por toda a temporada. E aqui no Serra Dourada, o Márcio Fernandes mudou o esquema para grande decisão. Colocou um meio campo, um armador que foi o Zotti, foi talvez o grande nome do jogo ao lado do atacante Moisés. E o Vila venceu por 4-1, conquistou o título. Depois de 19 anos, o Vila voltou a conquistar o título da Série C, bicampeão nacional. O Vitor falou uma coisa bem interessante aqui, que o planejamento da diretoria envolvia trazer o torcedor de volta para o estádio. Por isso, nós vamos trazer aqui no telão agora a informação da média de público dos 3 times goianos em 2015, só pra gente analisar aqui, ó, a superioridade que o Vila Nova teve com relação aos seus concorrentes. O Vila Nova foi o 12º time do Brasil que mais levou torcedores ao estádio, uma média de 14.658, aqui eu vou abrir uma aspas, porque os 39 mil cravados da final eu nunca ouvi falar daquilo, mas aconteceu, enfim, tudo bem, foi uma média alta. O Goiás foi o 29º, levou 6.394,
E o Atlético foi o 51º, 51, levou apenas 1.726. Lembrando que o Goiás, inclusive, a gente está falando do Vila, mas o Goiás teve os 4 piores públicos da Série A desse ano, na sequência, aqui no Serra Dourada. Não é do Goiás, já falamos do Goiás, é do Vila Nova, que a gente está falando agora. William, a torcida fez diferença? Fez. A torcida fez um papel fundamental, principalmente na Série C do Campeonato Brasileiro. Teve um jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano, que estava 0-0, né, e o Vila precisava vencer até para ir para o Canindé com uma vantagem positiva. A torcida começou a apoiar a equipe, a cantar uns 10 minutos seguidos, né, que vai para cima deles o Tigrão, e a equipe se transformou no campo, a equipe se transformou e acabou vencendo a Portuguesa por 1-0. Os próprios jogadores falaram, né? Não, esse gol foi da torcida, a torcida que fez esse gol. Então, realmente, a torcida fez um papel fundamental, principalmente na Série C. E eu concordo com o Vitor. Acho que o Vila Nova foi a equipe goiana que teve um planejamento. Né? Depois de tanto tempo, como você bem disse, que surpresa, né? O Vila Nova sempre nos últimos anos passando vergonha no seu torcedor, fazendo o seu torcedor, né, de papel de palhaço mesmo, até porque o Vila Nova é grande, não precisava passar por isso. Sim. Acabou sendo rebaixado do Campeonato Goiano. Né? Então, esse ano teve uma administração boa, né? O Guto Veronese chegou, colocou ordem na casa, apostou em jogadores veteranos, como o próprio Vitor disse, né? Mesclou com isso, com jogadores novos e acabou levando a equipe, né, ao título da Série C. O campeonato da segunda divisão, o Vila Nova passou fácil. Né, era a maior equipe e, consequentemente, acabou vencendo o título. E na Série C demonstrou, né, o papel da torcida juntamente com o time, que realmente era um dos grandes da Série C e venceu o campeonato. Então, com certeza, e sem dúvida alguma, a torcida fez diferença. A torcida empurrou a equipe do Vila Nova e conseguiu esse título e esse tão sonhado acesso, né, transformando em uma nova era na equipe do Vila. E sejamos sinceros, né, Igor? Acho que nem o mais otimista torcedor vilanovense acreditaria especificamente no que aconteceu contra a Portuguesa. Eu não vou falar da campanha de uma maneira geral, mas contra a Portuguesa, né? O modo como a vitória se deu no Canindé, né? Primeiro um gol de escanteio e na sequência o Vila já liquidou o jogo. Aquele foi, acho que talvez assim, a coisa mais surpreendente que o Vila fez, mas ao mesmo tempo colocou o Vila. Acho que ninguém duvidaria que o Vila era um forte candidato ao título, né? Sim, até pela primeira fase que a equipe do Vila Nova fez, conseguiu como o Vitor falou, permaneceu toda a primeira fase dentro do G4. Na última rodada deu um vacilo, quis poupar alguns jogadores, já pensando na próxima fase, acabou perdendo para o Asa. Então, contra a Portuguesa, que é uma equipe grande, muitos colocam talvez uma dessas maiores dessa última Série C, teve aquele fato horroroso, né, no futebol brasileiro, que envolveu o Fluminense e a Portuguesa. Então a Portuguesa era uma das principais favoritas, só porque o time da Lusa não era tão bom. O do Vila Nova se encaixou mais nessa Série C, jogou mais que o time da Portuguesa. Então até por isso, e o Vila naquela partida usou suas principais armas em toda essa temporada. Contra-ataques rápidos com o Moisés, que eu coloco um dos principais jogadores nessa Série C, que ele chegou só na Série C, junto com o Frontini. E a bola parada, contra-ataque e bola parada, que foram as principais armas do Vila Nova para essa toda a temporada. E a respeito da torcida, Guarani, coloco aqui um ponto: união. Foi união da torcida, dos jogadores e da diretoria. Até que, enfim, o Vila Nova se uniu por um bem próprio. E o Igor falou aqui do Moisés. E aí estavam discutindo, né, se o Moisés ia ficar no Vila, ia para o Anápolis, ele foi para a Coreia do Sul. Exatamente. Largou todo mundo na mão, né? E aí o Vila trouxe o Wendel Lira, que em teoria seria o homem para substituir o Moisés, ou na época que trouxeram ele, era para fazer uma sombra, não é isso? Wendel Lira e Moisés saindo, como é que fica o ataque do Vila? Porque o Frontini continua. Exato, Frontini, artilheiro nato, ídolo do torcedor colorado. A gente destacou aqui que você até comentou que foi o primeiro título nacional do Frontini, só que o segundo acesso que ele conquista com o Vila Nova. Foi esse em 2013, quando ele foi o principal nome da equipe colorada, e agora em 2015 também um dos principais nomes. Dessa vez ele teve auxílio de jogadores importantes, como o próprio Moisés, que foi muito bem, chegou como uma aposta do Anápolis, jogador vindo de um time menor, jogar chegou fazendo gol de bicicleta. Exatamente, Então estreou muito bem. 1-0 contra o Cuiabá, o gol foi do Moisés, e o último gol do Vila foi do Moisés, no 4-1 contra o Londrina. Sai um jogador que sai com muita moral, e vem o Wendel Lira. Agora, até pelo prêmio Puskás, vem com um pouco mais de nome. O Wendel, que já em diversas entrevistas ele já confirmou que é torcedor do Vila, então para ele é um gosto especial defender a equipe colorada no próximo ano. Wendel Lira, William, você acha que dá certo? É um jogador bom, né? Eu acho que tem as mesmas características do Moisés, né? De velocidade, jogadores de ponta, ele cai nas beiradas do campo.
eu acho que vai sim suprir a falta do Moisés. O Moisés não ia ficar porque não tem como competir com o mercado asiático. O Moisés vai ganhar muito mais do que o Vila Nova, acho que uns 10 vezes mais do que ele ia ganhar no Vila Nova. Então realmente não tinha como competir. Então acho que o Wendel Lira vai fazer sim o mesmo papel que o Moisés vinha atuando na Série C do Campeonato Brasileiro e acho que é um bom reforço para o Vila. Agora a pergunta que não quer calar. Você falou do último gol, né? O goleiro desistiu de correr atrás da bola ou não dava para pegar aquela bola? Eu acho que o goleiro desistiu daquela bola. Também acho que ele ficou numa preguiça, ele falou, não, ele vai acabar mesmo, e o zagueiro que estava atrás dele ainda correu mais que ele. Eu acho que se ele tivesse corrido, ele poderia ter tirado. Não, no Vila o Guto foi reeleito, já começou algumas mudanças, alguns jogadores não ficam, já estão indo embora, já foram embora, outros estão sendo contratados. E esse planejamento para 2016? Eu vou com você, Vitor. O Vila está planejando bem 2016? Já chegou o Gustavo, chegou o Vitor Rossini, o Vitor Bolt, o Wendel Lira? Por incrível que pareça, o Cariri também, meia. Por incrível que pareça, parece que o Vila está mais organizado fora de campo do que dentro de campo para essa temporada. E mesmo querendo manter a base, alguns jogadores ficam, outros saindo. O Gustavo Bastos foi um dos grandes líderes da equipe da defesa colorada, saindo. Por outro lado, o Edson fica, o Vinícius Simon provavelmente deve renovar, só que o Francesco foi um jogador que merece ser destacado. O volante Francesco foi o pé de ferro, saindo também, Moisés sai. Então é algo complicado. O Vila volta com alguns jogadores que não tiveram tanto sucesso assim. O Gustavo Geladeira esteve naquele elenco rebaixado, apesar de ter sido um dos poucos que se salvou, digamos assim. O Vitor Rossini também não teve sucesso algum e volta. Então, meio complicado, é mais esperar para ver. O Vila fazendo algumas apostas. Bom, a gente vai caminhando para a reta final desse bloco e eu vou fazer um desafio aqui que vai ser ótimo esse desafio. Por quê? Porque pode levar vocês à glória ou ao fracasso daqui a um ano, quando acabar a Série B. Qual que é a posição do Vila na Série B do ano que vem? Posição do Vila Posição do Vila, vamos falar um número aqui. Eu acho que o Vila fica em sexto, sétimo, por aí. Não acho que o Vila sobe, não. Nono lugar. Nono lugar, vamos lá. 13º. 13º. Eu falo em décimo. Décimo? Então, aí ninguém acredita que o Vila Nova vai subir o ano que vem. Mas vamos passar pra frente. O Boletim Conexões vai para mais um intervalo. O último, na volta tem Série B e Campeonato Goiano. A primeira rodada vai ter clássico que vai movimentar a cidade. Não sai daí.